Jones Manuel roubou o manifesto do Diogo Alvino? Porra, sensacional isso, velho. Já vou clicar aqui pra daqui a pouco. Me chamo Diogo Alvino. Sensacional, velho. Deixa eu ver, vamos aproveitar. Vamos ver que vídeo é esse que o Jones Manuel roubou o manifesto do Diogo. Vamos ver o vídeo dele denunciando o Jones e o Renato, é isso? Paguem os direitos autorais. Alvino, e preciso fazer um agradecimento público ao Jones Manuel, ao Renato Freitas e à cúpula da Esquerda Digital. O texto lançado por vocês no dia 2 de julho, Esquerda digital? O que você quer dizer com esquerda digital, mano? intitulado Manifesto e contendo 10 itens, foi claramente inspirado no material que venho publicando nos comentários de vocês desde o dia 23 de junho. Vamos falar então disto aqui, do Manifesto da Esquerda Radical, que foi lançado ontem no Circo Voador do Rio de Janeiro. Veja, quando a gente lança o Manifesto da Bancada da Esquerda Radical, A minha tela está gravada, tenho o registro em vídeo de todas as postagens, com data e hora, provando que vocês se inspiraram no meu manifesto. A diferença é que o documento de vocês passou por um filtro conveniente. Copiaram o formato, mas arrancaram as críticas que tocavam nos próprios erros de vocês. Agradeço a inspiração, mas o manifesto original e sem censura continua aqui, criticando de forma construtiva tudo, inclusive nós mesmos. Você quer cobrar direitos autorais do manifesto, que é um negócio que eu nunca vi nenhum revolucionário fazer antes, tá ligado? Este texto condensa uma crítica aos rumos do debate progressista no ambiente digital brasileiro. 1. Dívida pública. No ano passado, o Brasil pagou mais de R$ 1 trilhão apenas com a dívida pública. E esse dinheiro vem diretamente dos impostos que nós pagamos. A chamada dívida pública não passa da emissão de papéis com promessas de pagamento futuro. O governo entrega esses papéis aos bancos em troca de dinheiro e promete devolver o valor corrigido com juros. E o Estado devolve esse dinheiro com os maiores juros do planeta Terra, porque o Banco Central, que controla e define essas taxas, foi institucionalmente privatizado pelo governo Bolsonaro em 2019 para atender aos interesses do mercado. Isso gera o rentismo. Um mecanismo artificial que não produz um único grão de arroz, mas serve unicamente para sugar a riqueza real do país e transferi-la para o bolso de menos de 0,01% da população. 2. Pandemia e responsabilidade institucional. Entre 2020 e 2022, o Brasil enfrentou uma pandemia devastadora e registrou mais de 700 mil mortes. Sob o comando de um governo federal irresponsável, militares sem qualquer experiência técnica foram colocados indevidamente em cargos-chave do Ministério da Saúde. Houve atraso deliberado na negociação de vacinas, sabotagem de medidas preventivas, falta de insumos básicos e ausência de coordenação nacional, resultando em centenas de milhares de mortes perfeitamente evitáveis. Diante de tamanha tragédia, a nossa democracia precisa evoluir institucionalmente. O Brasil deve incluir na Constituição Federal mecanismos permanentes e automáticos de proteção e governança para situações de pandemia mundial. 3. Redes sociais. Bolsonaro não é apenas um político isolado, mas parte de um sistema de manipulação digital controlado pela extrema-direita internacional junto a grandes empresas privadas estadunidenses, como Twitter, Meta e Google. Essas corporações visam aos seus interesses privados e ampliam artificialmente o alcance de figuras extremistas, que acabam funcionando como lobistas de interesses estrangeiros no Brasil. Sem a intervenção firme de Alexandre de Moraes e do STF contra a máquina de fake news para garantir a integridade do processo eleitoral, o resultado teria sido a vitória do bolsonarismo e do lobby estadunidense. 4. Segurança pública. Alguns youtubers como Ian Neves e Chavoso da USP possuem falas problemáticas sobre segurança pública, afirmando que o Brasil não precisa de presídios ou de policiais. Essa narrativa ignora que essa violência, além de estar relacionada à desigualdade, possui várias outras camadas. Negar a existência de pessoas clinicamente perigosas não é fazer uma leitura de classe social. É negar a natureza psiquiátrica humana. Vale lembrar que, sem policiais, não haveria ninguém para proteger mulheres de feminicídios, crianças de pedófilos e remover assassinos perigosos das ruas. 5. Agricultura familiar. Alguns youtubers, como Jones Manuel, estão atacando a agricultura familiar sem perceber, ao misturá-la e confundi-la erroneamente com o agronegócio e com o MST. São três realidades totalmente diferentes. O agronegócio exporta commodities. O MST organiza pessoas sem terra na luta legítima pelo acesso à propriedade. Já a agricultura familiar trabalha em pequenas propriedades, compradas, heredadas ou financiadas, onde a própria família produz. Ela envolve cerca de 10 milhões de trabalhadores que garantem a maior parte dos alimentos frescos que chegam à mesa dos brasileiros. Os agricultores são os que mais sofrem com a inflação dos insumos. 6. Lula e o Brasil.
seria estratégico que nós da esquerda não atacássemos o presidente Lula para não enfraquecermos o nosso próprio campo contra o fascismo. No entanto, precisamos ter pragmatismo político. Lula tem 80 anos. Nessa idade, seria estrategicamente muito melhor para o país tê-lo como um grande conselheiro, apoiando e conduzindo uma transição gradual para um sucessor indicado por ele. Agir com planejamento evita que aconteça no Brasil o que ocorreu nos Estados Unidos com Joe Biden, que, enfraquecido pela idade avançada, acabou sendo exposto e ridicularizado publicamente. 7. Erro do voto nulo. YouTubers como Breno Altman cometem um erro grave ao permitir que seu canal sirva de palanque passivo para que Nildo Ouriques propague atrocidades políticas sem o contraponto firme que a situação exige. Ao não contestarem suas teses, acabam legitimando um discurso que sabota a própria organização da esquerda. Nildo prega o voto nulo no primeiro e no segundo turno, apostando em um oportunismo do quanto pior, melhor, esperando que o país se degrade ao máximo para que surja uma revolução fantasiosa. 8. Erosão de credibilidade por inconsistência. Canais como o Meteoro Brasil e a Mídia Ninja escolhem minimizar fatos claros só para proteger amigos. Foi o que aconteceu no caso de Renato Freitas, em um episódio no qual imagens de câmeras de vários ângulos provam que as agressões físicas começaram por parte do Renato e de seu assessor contra um único cidadão em seu local de trabalho. Nós, socialistas, temos que lembrar que a direita tem dinheiro, bancos e poder. Nós, da esquerda, só temos a verdade. 9. O estereótipo de esquerda nas thumbnails. Podcasts como Três Irmãos ou Inteligência Limitada alteram nas thumbnails a bandeira do Brasil com símbolos comunistas para representar o nosso campo. Isso reforça a caricatura criada pela extrema-direita e passa a mensagem errada de que a esquerda seria um lobby da China ou da Rússia. Na realidade, os verdadeiros patriotas somos nós, de esquerda. 10. O erro da comunicação digital. Alguns canais, como o Luidiverso, transformam a comunicação em espetáculo e privatizam o acesso ao debate. Ele restringe o diálogo, permitindo que apenas as pessoas que pagam uma mensalidade para o canal possam comentar em seus vídeos. Cria-se um paradoxo no qual apenas uma panelinha que pensa igual se alimenta do mesmo conteúdo. Primeiro, ele satura os algoritmos da internet expondo o pensamento de neurodivergentes, falando sobre nazismo e pedofilia de forma mórbida e doentia para gerar engajamento massivo. Depois, restringe o debate ao dinheiro e ainda sugere que ninguém pesquise nada na internet, promovendo uma verdadeira lobotomia intelectual em seu próprio público. 11. MB, ele e lobby. Não devemos esquecer que o MB, ele militou pela autonomia do Banco Central, entregando o controle da nossa moeda e ajudando a gerar a maior taxa Selic do mundo. Defendeu o teto de gastos imposto por Temer, após o impeachment de 2016 contra Dilma, o qual limitou investimentos em saúde e previdência, para destinar mais recursos dos nossos impostos ao pagamento de juros da Selic via Banco Central privatizado. Eles apoiaram a reforma que elevou a idade mínima de aposentadoria de 60 para 65 anos, condenando idosos à miséria, e hoje lideram a oposição contra o fim da escala 6 por 1.